Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma aula de biologia e hoje nós vamos falar sobre dois biomas importantíssimos no nosso ecossistema, né? Que é a Amazônia e o Cerrado, né? Nós vamos ver algumas particularidades desses dois sistemas, né? Vamos ver a fauna, a flora, a vegetação, né? Alguns costumes, né? Algumas características principais de cada bioma e vamos, ao final dessa aula, né, fazer uma discussão, né, sobre tudo que foi abordado, tirar as dúvidas, tudo aquilo que fica pertinente durante a aula. Então, nós vamos iniciar com os objetivos dessa aula, né? Qual vai ser o objetivo dessa aula? Identificar o que são biomas, né? O que é bioma, identificar as características morfológicas, né, e fisiológicas dos vegetais em habitats diferenciados, né? Os dois habitats que nós vamos falar, e reconhecer as principais características dos dois biomas, tanto da Amazônia, tanto do Cerrado. O que vamos aprender? Né? A definição dele, então, do bioma, que eu já tinha falado para vocês ali dos objetivos, definição, né, de ecossistema e as características dos biomas Amazônia e Cerrado. Bom, então nós vamos falar o que é bioma, né? Antes, né, da gente conseguir definir os dois, né, ver as características, vamos lá para a definição dos biomas, tá? Então, bioma é o conjunto de vida vegetal e animal definida pelo agrupamento de tipos de vegetação em escalas regional com condições geoclimáticas similares e história compartilhada. Então, falar o que? As características, né, daquela região. Ela vai dar um ênfase, né, da estrutura desses seres que se agrupam e vivem nesse ecossistema, né? Então, tudo isso que influencia, né, para a vegetação, para os animais, né, e tudo que está envolvido nesse bioma, isso está relacionado, né, à parte ali do geoclimáticas, né, que é a parte da terra e da parte do clima. Isso vai influenciar bastante para as características específicas de cada região, né, e isso está relacionado a cada região do país. Nós vamos ver vários biomas do nosso país, vamos ver que cada um deles tem uma característica específica pela região e pelo clima, né, onde está localizado. Então, ele vai influenciar mesmo em relação à geoclimática da região, tá? Então, aqui é a definição de bioma, tá? Então, é o conjunto de vegetais e animais que estão naquela região, né? Os seres vivos que estão naquela região, tá? A gente foca mais ali nos animais e na vegetação, né? Mas pode ter outros animais microscópicos, mas a gente sempre foca nos dois, né? Porque são os mais abrangentes, mas qualquer tipo de ser vivo, né, que está naquela região, ela pode ser estudada e pode dar mais ênfase a essa característica dessa região, tá? Então aqui nós vamos ver a diferença então, de bioma e ecossistema, tá? Então qual que é a diferença dos dois? Então o bioma, né, ele dá maior interesse na fisionomia da vegetação e sua dimensão, né? Então ele fala mais do agrupamento maior, né? Esse agrupamento fechado, inteiro, né? Vai pegar lá a floresta amazônica, vai pegar a caatinga, vai pegar o cerrado, vai pegar o pampa, dando exemplo, né, dos outros que nós vamos ver depois. Então ele pega o agrupamento de uma região, né, e faz o estudo dessa vegetação desse lugar, né, em grande escala. Então, e o ecossistema é o quê? A interação entre os componentes bióticos e abióticos, por meio das transferências de matéria e energia dos organismos vivos entre si e entre esses e os demais elementos do ambiente. Quer dizer o quê? Os fatores bióticos, né, que são os animais, os vegetais, os seres vivos, né, os fatores bióticos, e os fatores abióticos, né, a água, a chuva, o calor, né, a temperatura, tudo isso é fator abiótico, tá, que nós temos. Então, fatores que tem na natureza, né, que vão influenciar, mas não são fatores vivos, tudo bem? Então a gente consegue entender aqui, tá? Então o ecossistema vai falar no funcionamento, vamos dizer assim, né? Do que está acontecendo lá em loco, né? Da transferência de energia, os seres vivos que estão naquele lugar, né? Uma cadeia alimentar que está localizada em um lugar específico. E o bioma vai estudar, né, a dimensão, um todo, né? A dimensão maior ali da vegetação, tá?
Aqui nós temos, né, os domínios dos biomas brasileiros, né, as regiões, né, que estão mais localizados, os biomas do nosso país, tá? Nós temos os principais aqui, né, com as cores já divididas, a Amazônia, né, na floresta amazônica, em verde mais escuro, o Cerrado ali na região centro-oeste, pegando a região norte também, né, a Mata Atlântica, pegando aqui o pedaço do Nordeste, pedaço do Sudeste, né, um pedacinho do Centro-Oeste, pega o Sul também, Mata Atlântica, a Caatinga, que pega mais especificamente na região Nordeste, a Pampa aqui na região Sul e o Pantanal aqui na divisa, né, Mato Grosso do Sul, pega a região do Pantanal, tudo bem? E ele está bem próximo ali da floresta amazônica, onde que inicia também aqui embaixo. Então nós temos aqui os principais biomas, tá? E tem o bioma marinho, tá? Marinho costeiro, que é o bioma aquático, né? Que está na costa aqui, na região litorânea do nosso país. Então aqui os principais domínios dos biomas brasileiros, tá? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da floresta amazônica, né? Então a floresta amazônica é a maior floresta fluvial tropical em extensão, então a maior floresta do mundo, né? E um dos maiores biomas e biodiversidades do mundo, né? Então a Amazônia é um dos biomas brasileiros e abrange territórios de países vizinhos, então ela não fica só no Brasil, né? Ela vai para outros países também, aqui na América do Sul. Conhecido como bioma de maior diversidade do mundo, a Amazônia possui diversas particularidades que a diferem de todos os outros com relação à sua vegetação extremamente densa, a sua fauna e flora diversificada e os seus rios extensos e de extrema importância para o país. Então nós temos aqui várias coisas importantes da Amazônia, né? A sua biodiversidade, né? Os animais, tem animais que não tem em outro lugar do mundo, não tem, e que tem na Amazônia. A água, né? A quantidade de água doce na Amazônia também é grande, né? Maior concentração de água doce, a vegetação, né? Os animais, né? E as plantas são os mais ricos que temos, né? Mais diversificada, né? Maior quantidade de espécies diferentes, né? E ela é importante não só para o Brasil, né? É importante para o mundo todo, né? Ela ajuda nesse controle climático, não é a principal, mas ajuda no controle climático do nosso planeta, né? Então não é importante só para o Brasil, tá? O bioma Amazônia é o maior do país e abriga também a maior floresta tropical e maior bacia hidrográfica do mundo, né? Bacia de água doce do mundo. Esse conjunto de ecossistemas é de extrema importância para manter o equilíbrio ambiental da Terra, sendo, portanto, necessário preservá-lo. Contudo, é fato que isso não está acontecendo, né? Então, nós vimos ali nas aulas anteriores, até e a gente vê muito na televisão, né, que aumentou bastante o processo de desmatamento da Amazônia, né, por vários motivos que nós vamos falar na aula. Então é importante que a gente tenha conhecimento de tudo isso, né, e sempre tenha consciência dessa importância, né, do meio ambiente para a nossa existência, né. Então aqui alguns dados que eu vou passar para vocês, tá, de curiosidade sobre a Amazônia. Ela abrange o Brasil, né? A Bolívia, a Colômbia, Equador, a Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. Então são vários países, né? América do Sul, a outra a América Central, né? Então ela pega só o Brasil, a maior quantidade, né? Maior área territorial está no Brasil, mas ela abrange também outros países, né? Um total de área de 6,9 milhões de quilômetros quadrados. Então o tamanho é maior que muitos continentes, né? Então olha a importância da Amazônia mesmo para nossa existência, né? E os estados brasileiros que estão, né? É o Acre, o Amapá, o Amazonas, o Pará, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins, tá? Importante a gente saber sobre isso, tá? Então vamos lá, algumas características resumidas aqui da Amazônia, tá? Crescimento rápido e sempre verde, né? Então tem uma recuperação rápida, né? E sempre verde, né? Uma floresta bem verde, muitas plantas, muito diversificada, grande quantidade de energia, né? Porque ela tem a radiação solar e também faz muita fotossíntese, né, por causa de bastante planta, alto índice de
pluviosidade, né? Então ela tem uma capacidade, né, muito grande de conseguir fazer todos esses processos, né? E aqui o significado, né, fala assim: alto índice de pluviosidade, né, quer dizer que é pluvial, vem do quê? Vem de chuva, né? Então ela tem altos índices de chuva, né? É um lugar úmido, bastante úmido. Grande biodiversidade, né? Como nós falamos, tem uma rica, né, e vasta biodiversidade, tanto da fauna quanto da flora, né? Acúmulo de matéria orgânica para decomposição, né? Aqui a serrapilheira dá um exemplo, mas ela, como tem muitos animais, então a matéria orgânica se torna, né, ali, como ele estudou na cadeia alimentar, ela faz muita decomposição, então sempre tem animais se alimentando uns dos outros, né? Então é um processo bem grande. Se a gente for pegar uma floresta aqui próximo de nós, né, uma pequena floresta, não se compara, né, a quantidade, né, e a quantidade ali na floresta amazônica, né? Então a gente vê a dimensão mesmo que nós temos na floresta, tá? E aqui nós vamos falar um pouquinho do cerrado, mas antes eu queria terminar para falar mais algumas particularidades, né, da Amazônia. Então, quando se fala do bioma da Amazônia, referimos diretamente à maior floresta tropical do mundo, né? 22% da espécie nativa do mundo encontra-se nesse bioma. Então 22%, né, dos animais que tem no mundo está na floresta amazônica, que abrange uma área de 5 milhões de quilômetros quadrados, né? Só a área ali dos animais, fica os animais, tá? E das espécies nativas. Então é uma floresta muito, muito, muito grande, né? Além da densa floresta amazônica, o bioma também conta com muitos outros ecossistemas, como as várzeas, que são as florestas alagadas, e as savanas, né? E com um complexo sistema hidrográfico, né? A vegetação da Amazônia, ela vai se dividir em 3 partes, tá? A mata de terra firme, a mata da várzea, né? E a mata do igapó, tá? Vou falar um pouquinho sobre as 3, tá? Então a mata da terra firme é tipo de vegetação localizada nas partes mais altas da região da Amazônia, tá? Por esse motivo as áreas da terra firme não sofrem inundações. Então são as áreas mais altas, que tem montanhas ali também, né, que ficam cobertas, né, por causa da vegetação, então não aparece, tá? Então também tem uma região mais alta, por isso que ela não sofre as inundações, tá? A mata da várzea, né, tipo de vegetação localizada nas regiões de altitude intermediária, né? Então a área que se encontra mais alagada sempre, tá? Durante um determinado período do ano. As áreas que se encontram nas partes mais altas inundam-se por um tempo menor, já que das áreas de um pouco mais baixas inundam maior tempo. Então é óbvio, né? Uma área mais alta vai inundar menos tempo, e a área maior, a área menor, se inunda mais tempo, por mais tempo, por ser mais baixa, tá? A mata do igapó, né, a terceira divisão da flora da vegetação amazônica, é um tipo de vegetação localizado nas regiões mais baixas do bioma, e por esse motivo essas áreas permanecem alagadas quase o tempo todo, porque o tempo todo sempre está chovendo na Amazônia, por essa alta, né, capacidade de umidade, né, relativa do ar. Ela sempre tem chuva, né? Um lugar quente, né? Quente e sempre chuvoso, né? Algumas características aqui da Amazônia, tá? Então nós estamos vendo que ela tem uma região muito vasta, né, de possibilidades que tem muitas riquezas, né, e que infelizmente muitas vezes ela é explorada da forma errada, tá? A flora da floresta amazônica, né, as espécies dividem-se em árvores, ervas, arbustos, trepadeiras, né? Por boa parte das espécies apresenta uma grande potencial medicinal, tá? Então a parte da floresta amazônica tem muitas plantas, né? Porque a gente está falando da parte da flora, que são as plantas, elas são extraídas, né? Bastante remédios, né? Das plantas, uso farmacêutico, cosméticos, né? Ela é bem explorada nessa região, tá? Falando um pouquinho sobre o clima, né? A Amazônia é uma região bastante úmida e quente, como nós falamos, né? Isso deve à existência das florestas,
que por meio da evapotranspiração, né, então perdem água para o meio ambiente. Então, quanto mais árvore, mais fotossíntese, né, mais libera vapor, mais chuva, isso automaticamente mais umidade, vai ter um clima mais quente, né, e mais úmido, né, muito úmido, tá? A umidade do ar na floresta amazônica, em períodos mais intensos, ele pode chegar a 88% da quantidade relativa do ar. Olha que muitas vezes a gente está aqui num tempo seco, né? Ele chega a 15 até 20, é um momento crítico, né? Quando a gente está nesse momento sem chuva. Então pense, olha a diferença, né? De lá para cá, né? Na região que nós estamos, né? Quando fica muito tempo sem chover. Então é uma região muito úmida, tá? Geralmente as pessoas que mudam de lugar, né? Demoram para se acostumar, né, com o ambiente, né, porque você sai de lugar seco, lugar muito úmido, né, você demora um tempo, problema respiratório, até você conseguir se acostumar com assim qualquer outra região, né? Sai do lugar quente, vai para o lugar frio, vice-versa, você demora mais tempo para se adaptar com aquela região também, tá? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o cerrado, tá? Então nós falamos um pouquinho da floresta amazônica, agora nós vamos falar do cerrado, que é o segundo bioma que nós iremos falar, né, nessa aula. Lembrando que todos os biomas são importantes e cada um deve se respeitar, né, a sua característica, né, da região que está no país. Então o cerrado é o segundo, por isso que foi colocado junto, né? A Amazônia e o cerrado, os dois maiores do Brasil. Então o segundo maior bioma do Brasil é do cerrado, tá? Xeroformismo quer dizer o que? Árvores e arbustos tortuosos, folhas endurecidas, cascas grossas, adaptações ao ambiente seco. Então lugares de ambiente seco, né? Então o que significa, né, o cerrado, né? O cerrado é considerado o segundo maior bioma em extensão e a mais rica savana do mundo em biodiversidade. Olha para você ver. Onde que está localizado o cerrado, né? O cerrado brasileiro abrange os estados do Amapá, do Maranhão, do Piauí, do Rondônia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Tocantins e Bahia, né? Uma grande quantidade ali de estados brasileiros, né? Então é bem rico e bem extenso o cerrado brasileiro, tá? Localiza-se em 3 das maiores bacias hidrográficas da América do Sul, do Tocantins, que é do Araguaia, do São Francisco e Prata, o que, de certa maneira, favorece a sua biodiversidade, tá? Então nós temos aqui lugar que tem as maiores bacias hidrográficas e que tem um sistema, né, uma característica de adaptações a ambiente seco. Então ela consegue se adaptar a ambientes secos por causa disso também, tá? O clima e a vegetação, né? O clima predominante do cerrado é o tropical sazonal, né? Caracterizado por um clima quente com períodos chuvosos e de seca, né? Então tem período de chuva e de seca e um clima bem quente, por isso que ele passa por várias regiões do país, né? E fala de uma savana, né? Uma savana é um lugar muito quente, né? Então, mas ela tem chuva e a parte seca também, tá? A vegetação é, em sua maior parte, semelhante à de uma savana, com árvores baixas, esparsas, troncos retorcidos, folhas grossas e raízes longas, né? Então nós temos algumas características. Então ele tem uma quantidade de mata mais baixa e tem essas árvores específicas da região, tá? Por ser muito extenso o cerrado, dependendo da sua localização, apresenta mudanças no ecossistema. Nesse caso, os ecossistemas presentes no cerrado podem ser classificados como: nós temos vários tipos de cerrado, né? Cerradão, cerrado campestre, cerrado rupreste, cerrado típico, campo cerrado, campo limpo de cerrado, cerrado de matas, cerrado de várzeas e cerrado veredas, né? Então a gente tem um rico ali algumas especificações, né, da região ou da localização mesmo ali onde que está a vegetação, que pode dar essa diferença de um cerrado para outro, tá? Mas as características gerais seguem as mesmas, tá? Então ela tem adaptação, né, ao fogo, né, germinação após a queimada, então ela consegue se recuperar rápido, né, o cerrado após a queimada, pelo clima já ser seco. Então se tem uma queimada ali, acontece esse processo, ela consegue se recuperar rápido, né? Tem uma grande biodiversidade também de animais, né, e de plantas.
raízes longas ao acessar o lençol freático. Então as raízes dessas plantas conseguem atingir o lençol freático, porque lembrando que ela é um lugar que parece uma savana, parece um pouco ali meio a meio no deserto, né? Mas como que ela consegue sobreviver em um lugar seco? Porque ela tem uma quantidade, ela é rica, a região é rica na bacia hidrográfica, e as raízes conseguem chegar ao lençol freático, né? Que é aquela camada que está abaixo da terra de água. E o solo ácido, né? Pela característica mesmo ali do calor, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho agora da flora, tá? E da fauna do Cerrado. O Cerrado é considerado a maior savana do mundo em biodiversidade e compreende grande parte do território brasileiro, uma área de 2 milhões de quilômetros quadrados, né? Uma grande extensão territorial, tá? Por isso, o Cerrado e os ecossistemas que o compõem possuem uma rica fauna e flora, sendo o habitat de muitas espécies de animais. Esse também é um dos motivos desse bioma ser um dos mais afetados pelo tráfico de animais, né? Então, nós vemos aqui um fator importante, que é o tráfico de animais, tanto lá e tanto da Amazônia, né? Tanto no Cerrado, na Amazônia e nos outros que nós vamos ver, né? Existe, né, esse tráfico de animais, né? Caça os animais, né? Ou para usar, ou muitas vezes mortos ou vivos, né? Depende da situação, para alguma venda comercial, né? Algum tráfico comercial. E vende para outros países que não tem, né? Então ele faz essa venda, né, milionária, né, valores altos, né? E caçadores clandestinos fazem de forma ilegal, claro, né, a venda desses animais, né? Então a fiscalização sempre acontece, mas por ser uma região muito grande, né, muitas vezes tem essa dificuldade de acessar esses criminosos também pela situação, tá? Então nós temos aqui alguns exemplos de animais que tem no Cerrado. Temos uma raposa, temos lagarto, né? Temos jiboia, cascavel, que são animais que vivem ali na região mais seca, jararaca, lagarto, né? Seriema, urubu, gaviões, gambás, cervos, onça pintada, preá, cachorro vinagre, né? Cachorro do mato, macaco prego, porco espinho. Então nós temos vários animais ali nessa região. Eu podia falar de vários deles aqui, né? Então nós temos um rico também sistema, né? Um bioma falando do Cerrado, tá? E quando a gente fala de tudo isso, né? É importante a gente falar, né, o que acontece, né? O desmatamento dessas áreas, né? Nós podemos falar tanto da Amazônia, podemos falar tanto do Cerrado, né? Aqui, por exemplo, da Amazônia, né? Em 2019, o INPE apresentou dados que aumentou 278%, né, em relação ao ano anterior na floresta amazônica, né? Então é uma quantidade muito grande, né? Nós vemos regiões muito grandes, extensas, né? Tamanho de cidades, né? Devastando a floresta amazônica, né? Por garimpo ilegal, por desmatamento ilegal para venda da madeira, né? Por muitas vezes para agropecuária. Então, ou muitas vezes a queimada, nós vemos aqui, né? Então nós vemos 4 situações que podem fazer, né, uma degradação de um bioma. O primeiro, o garimpo, né? Garimpo ilegal, a queimada, o segundo deles, né? Para muitas vezes queimada apenas para queimar a mata, que a pessoa faz só por queimar, ou para usar a terra depois, né? Para pastagem, né? Mas fazer de forma ilegal, né? Tem uma quantidade específica de porcentagem que todos os donos de terra podem usar para explorar, né, sua região, mas a maior parte deles eles têm que deixar de mata nativa, então eles têm que preservar, tá? O corte de árvores, da madeira, né? E ali a agropecuária, né? Então nós vemos várias situações que da forma ilegal ela desmata, né? Agride o meio ambiente e todo o meio ambiente, né? Todos os seres que estão nele. E não podemos falar de outra situação, que na floresta amazônica nós temos os indígenas, né? Que são a região nativa daquela região. Eles também sofrem esse processo de muitas vezes violência, né? Com a falta de respeito e de utilização correta da região, né? Então isso também acontece muito, tá? No Cerrado, né, desmatamento do Cerrado,
Hoje, né, o bioma conserva apenas 20% da sua área total, né, passando por um grande processo de descaracterização, ou seja, ocupado por grandes pastagens de gado, extensas plantações de soja, algodão, cana e eucalipto. Então ele se tornou, né, um grande polo ali de agropecuária, né? Então a parte nativa equivale a 20%. Então aquilo que se tem que ser, né, tem que ser mantido, tem que ser preservado, né? Porque isso vai afetar a região, vai afetar o ecossistema, vai afetar os animais, as plantas, né? Todos nós vamos ser afetados se a gente degradar os nossos biomas, tá? E o que nós podemos fazer, né? Temos imagem da agropecuária correta, né? Os alimentos que são extraídos, né, da natureza, os animais. E aqui o leite, né? Então aqui quer dizer o quê? É você mitigar mesmo, né? Você conseguir utilizar todos os recursos que tem na natureza de forma sustentável, né? Aquela quantidade, aquela área que você pode utilizar, você usa. A área que você tem que preservar, você preserva, né? Denunciar quando acontece algo errado. Então usar da forma sustentável, né? Com a sustentabilidade, a gente consegue tirar também os recursos que precisa da natureza, mas de forma consciente, não de forma desenfreada, apenas pensando no lucro, mas pensando como um todo, por todos os seres que vivem naquela região, certo? Então, só aqui resumindo a nossa aula, né? A gente falou sobre a definição de bioma e ecossistema, biomas do Brasil, né, da Amazônia e Cerrado, e a degradação da Amazônia e do Cerrado, né, e as formas de mitigação, as formas de solução desse problema, certo? Então, espero que nós tenhamos aprendido mais um pouco da nossa aula. Na próxima aula nós teremos todas as dúvidas que serão necessárias para a gente conseguir fechar esse tema. Mais uma vez, obrigado pela atenção de todos, tenham uma boa noite.